A palavra de hoje, o ensino de hoje, eu desde que me conheço por gente, tenho ouvido a respeito disto. Há inúmeras passagens bíblicas e exemplos e experiências fabulosas a respeito. Sermões e sermões já foram pregados a respeito desse assunto também. Mas ainda assim, é algo que frequentemente nós precisamos trazer à lembrança. Nada do que for dito aqui será novo, mas é importante não só saber, conhecer, mas viver. E é algo que temos dificuldade em exercer, em praticar na nossa vida. A palavra de hoje, o tema da mensagem de hoje é semeando perdão em família. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esta hora em que nós podemos, com os nossos ouvidos e o nosso coração, atentar para a Tua palavra, para receber o Teu ensino. Eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, trabalhe em cada coração aqui, para que não seja uma mera palavra ouvida, mas que toque os corações, para que haja transformação de vida nessa área, ó Deus, que temos tanto a melhorar. Que o Senhor abençoe a cada um aqui e a mim, que tenho a responsabilidade de trazer esta palavra. Vaso frágil que sou, mas na confiança do poder do Teu Espírito Santo, me levanto para ser porta-voz do Teu recado. Eu oro e agradeço pelo que o Senhor fará no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Por que é tão difícil essa questão do perdão? Por que é tão difícil pedir e conceder perdão? Essa questão é tão séria, que a psicologia, a neurociência, a medicina em geral se preocupa com isso, porque são os que tratam de pessoas e veem pessoas adoecidas emocionalmente, fisicamente, muitas vezes por causa dessa questão de mágoas profundas, de frustrações profundas, de desapontamentos profundos, de ofensas profundas que não foram tratadas e aquilo foi acumulado na vida da pessoa e ela se torna enferma por causa destas situações. O grande problema é que nós tratamos o perdão no nível dos sentimentos. Achamos que precisamos sentir o desejo de perdoar. Precisamos sentir o desejo de receber um pedido de perdão e de pedir perdão. Nesta semana eu ouvi uma história bem estranha e triste ao mesmo tempo. Uma amiga me contando de um casal amigo dela que estava passando por um problema muito difícil. Esse casal cheio de sonhos, de poder fazer viagem, já com os filhos criados, com maior possibilidade para isso, construir uma bela casa onde moravam, mas estavam vendendo essa casa porque precisavam mudar-se para uma outra cidade onde mora a mãe da esposa dele, para cuidar da esposa muito doente. A esposa dele é uma filha única e foi acometida do mal de Alzheimer. E ela não é tão idosa para sofrer essa doença. E o que ocorre é que esta única filha nunca se deu com a mãe. Ela e a mãe se desentenderam, brigaram, discutiram, viveram em conflitos a vida toda. Não se davam, não se falavam. E agora, com o Alzheimer, essa filha com Alzheimer agora precisa ser cuidada totalmente, acompanhada em tudo. E disse o marido dela para essa minha amiga, contando a situação, que a pessoa que a mulher fica melhor, se sente melhor e deseja estar, é a mãe, com quem ela nunca se deu a vida inteira. Então, fiquei pensando, né? Precisou um Alzheimer
para apagar toda a mágoa, precisou um Alzheimer para apagar todo o desentendimento, toda a tristeza, toda a desavença, para poderem conviver. E agora a mãe, que é mais velha que a filha, vai cuidar dessa filha, vão morar próximas para poder tratar. E que pena ter acontecido isso com essa mãe, essa filha. Quantos anos de desperdício, de convívio, de um amor gostoso entre mãe e filha. Elas não souberam viver isso, não houve possibilidade. Então, eu gostaria já de início de chamar a sua atenção para o seguinte: relacionamentos quebrados, fragilizados, têm como das principais causas a ausência de perdão. Por isso, a necessidade da gente tratar esse assunto. Porque muitos relacionamentos na nossa vida são quebrados, fragilizados, bloqueados por falta de pedir e de conceder perdão. Então, nós gostaríamos de trazer aqui alguns textos, alguns ensinos bíblicos, seriam muitos, daria para falar muita coisa a respeito, mas vamos falar daquilo que já conhecemos, que precisamos viver estes ensinos que já conhecemos. Em seu Sermão do Monte, Jesus ensina sobre o perdão, mostrando que há uma conexão direta entre a ação do homem e a ação de Deus para que o perdão ocorra. Acompanhe comigo Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Eu gostaria de convidá-los a lerem juntos, a reverem esse texto tão conhecido. E de tão conhecido que ele é, que a gente passa por ele e não para pensar na seriedade desse ensino. Vamos ler juntos? Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. É muito sério isso. Há uma condicional inegociável a respeito do perdão. Eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo, minha filha. Mas há uma condição. Você precisa liberar perdão também àqueles que têm ofendido você. Então, eu fiquei imaginando, pensando nesse texto, imagine alguém orando a Deus, pedindo perdão pelos pecados, arrependido dos pecados. Senhor, perdoa essa minha falta. E vamos, com sinceridade, fazemos isso, devemos fazer sempre. Mas imagine Deus dizendo assim: não, eu não aceito o seu pedido de perdão, eu não vou te perdoar, porque você está com o coração preso numa situação em que você precisa liberar perdão e você não está liberando esse perdão. Então, você não tem direito a esse perdão, pelo que o texto nos ensina. Se perdoarmos os nossos aqueles que nos ofendem, então Deus também estará pronto a nos perdoar. É sério isso. Precisamos tremer diante destas palavras que Jesus deixou de ensino a respeito do perdão. Ainda outro texto, em João 8, para não ler o texto todo, que é um pouco extenso, separei alguns versículos, mas é aquela situação em que os fariseus, escribas, trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério, e pela lei ela poderia ser apedrejada, porque ela foi vista, ela foi flagrada em adultério. Então, aqueles homens, para testar a Jesus, trouxeram a mulher, disseram que ela tinha sido pega em adultério, e já lembraram Jesus de que a lei orientava que essa mulher deveria ser apedrejada em público pelo pecado cometido.
E, obviamente, que Jesus deu um tratamento muito diferente a tudo isso. Então, ele se refere àqueles homens dizendo assim: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Imagine você se aquela mulher tivesse sido apedrejada. Ela poderia ser morta, apedrejada, sem chance de arrependimento, sem chance de mudança de vida, mas Jesus concede a ela o perdão. E também dá uma lição muito grande àqueles homens e a todos nós, dizendo, em outras palavras, ele não disse, mas ele inferiu isso a respeito daquilo que estava sendo tratado. Olha primeiro para dentro de você, não são as palavras de Jesus, mas o que ele ensinou foi isso. Olha primeiro para dentro de você, antes de condenar ou negar perdão a alguém. Se a gente tivesse essa conduta, as coisas seriam muito mais fáceis, os relacionamentos seriam restabelecidos muito mais facilmente, não haveria acúmulo de tristeza, de frustração, de mágoas na nossa vida, porque a gente estaria sempre tratando e cortando esse mal pela raiz. Então, quando você reconhece as suas próprias fraquezas, torna-se mais fácil perdoar as fraquezas do outro. Isso é algo importante que nós temos de ter em mente. Então, você deve se imaginar sempre no lugar do outro e pense assim: se fosse comigo essa falha, eu gostaria muito que fosse perdoado. Seja qual for a falha, seja qual for a fraqueza, seja qual for o erro, porque, às vezes, a gente quer ter uma vida limpa, bonita diante do Senhor, mas, às vezes, fraquejamos. Então, a oportunidade de sermos perdoados é uma bênção para que a gente possa refazer a nossa vida diante de Deus e diante daqueles que estão ao nosso redor. Afinal, somos perante Deus todos iguais, ninguém é melhor que ninguém. E diariamente nós enfrentamos situações que exigem de nós pedir e conceder perdão. Por isso Jesus ensinou quando Pedro lhe perguntou: quantas vezes, Senhor, nós temos de perdoar? 70? Nossa, o Pedro achou que era bastante 70, né? E Jesus respondeu: 70 vezes 7. E 70 vezes 7 não são apenas 490 vezes que devemos liberar perdão, mas todas as vezes que for necessário, temos de fazer isso. Então, não é para ninguém ficar em contagem regressiva para o irmão, para o outro que ofendeu, que machucou. 359. E, 453. Nossa, chegou no 489. 490, chega, não preciso perdoar mais. Será que é assim que Jesus sugeriu que fosse? Óbvio que não. Então, 70 vezes 7, na matemática, pode ser 490. Mas 70 vezes 7, conforme o tanto de perdão que temos de liberar, é valor, é número indeterminado. A família é um lugar onde nós nos mostramos, onde a gente se solta, onde a gente não engana ninguém. Cada membro sabe quem cada um é.
porque a gente fica muito à vontade em família, tem liberdade para falar o que quer, e muitas vezes abusamos dessa liberdade, ultrapassamos o limite do respeito de um para com o outro, e por isso, muitas vezes, ofendemos, machucamos com ações, com atitudes, com palavras. Então, sempre haverá motivo de pedir perdão e de liberar perdão nos nossos relacionamentos familiares e fora dele, obviamente. Então, o exercício do perdão é o caminho para cortar o mal pela raiz. A Bíblia diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a ira, ou seja, não deixa para o dia seguinte a mágoa que foi sofrida, a ofensa. Trata todo dia daquilo que aconteceu naquele dia. Durma em paz, o outro dia deve ser um novo dia de paz, de harmonia, porque se não fizermos assim, vão se acumulando as mágoas, as frustrações, e chega um ponto que não damos conta mais de tudo que se tornou um grande peso na nossa vida. Eu penso que o perdão é a faxina da alma. Assim como a gente se preocupa de limpar a nossa casa todos os dias e, de vez em quando, até uma limpeza mais pesada ainda, para que tudo fique em ordem, gostoso de se conviver naquele ambiente, o perdão é a faxina da alma. É com o perdão que a gente limpa todas as dificuldades e as mazelas que vão nos atingindo no dia a dia. Perdoar é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Vou repetir. Perdoar é tratar o outro como o outro não merece ser tratado, até que o conflito, até que os maus tratos se desfaçam através do amor e da bondade. Lute dessa maneira para combater todo o conflito que você enfrentar. Vale a pena alimentar e exercer o perdão diariamente no nosso viver. Você gostaria de ser tratado com compaixão, com complacência, quando tivesse uma fraqueza com relação a alguém? É tão bom, às vezes acontece. A gente faz algo ruim para alguém, a gente fica tão, ai meu Deus, como eu fui fazer isso, como eu fui me descuidar. E antes de pedir perdão, a pessoa vem e diz, tudo bem, acontece. Que delícia, não é bom demais? Mas a gente não pode pensar nisso só para a gente mesmo, mas oferecer para alguém essa disposição, porque todo mundo fica bem. Mateus 7,12, então, a respeito disso, de querer ser bem tratado, de querer ser perdoado, Mateus 7,12 diz, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quer ser perdoado? Quer ser perdoada? Perdoe. Comece perdoando. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar é que o perdão promove cura. Promove cura. Se nós dissemos lá no início que a medicina, a psicologia se preocupa com essa questão da falta de perdão que adoece pessoas, por outro lado, o perdão exercido, o perdão liberado, o perdão pedido é um mecanismo de defesa contra doenças da alma, doenças do físico, doença espiritual. Porque tudo fica afetado na nossa vida quando nós prendemos um sentimento de mágoa, de rancor, e nada vai bem, porque nós ficamos vivendo em função daquilo, na lembrança daquilo, e ficamos presos naquilo, naquela pessoa que machucou, que ofendeu. Há um exemplo bíblico muito lindo a esse respeito, de que o perdão
realmente pode promover a cura, que é uma história relatada em 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 19, é um texto muito longo, eu vou resumir a história só para vocês se lembrarem. É a história de Naamã. O Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, um homem valente, guerreiro, e ele, certa ocasião, enfrentou o reino de Israel, lutou contra Israel, e de lá trouxe pessoas, escravas, e dentre essas pessoas, uma menina. E essa menina veio a trabalhar na casa dele para servir a sua esposa. E esse comandante, Naamã, foi acometido de lepra, naquela época em que lepra não tinha cura. As pessoas com lepra eram isoladas num outro lugar, porque não havia cura. Então, para não contagiar outras pessoas, essas pessoas ficavam isoladas num lugar próprio até apodrecerem e chegarem à morte. Mas antes desse agravo da doença, a menina que trabalhava, que era escrava ali na casa de Naamã, percebeu a doença daquele homem e chegou para a patroa e disse: olha, que bom seria se o meu senhor fosse até Samaria para se encontrar com o profeta Eliseu. Ele é um homem abençoado por Deus, ele ora e as pessoas são curadas, ele faz muitos milagres em nome do Senhor. Seria tão bom se ele fosse até Samaria. E aí tem lá todos os detalhes da história, mas Naamã acabou indo lá para Samaria e o profeta Eliseu pediu que ele se banhasse no rio por 7 vezes. E diz o texto que ele saiu de lá totalmente restaurado, com uma pele como se fosse de um bebê. Que coisa maravilhosa. O que Deus faz é perfeito. E quando Ele restaura alguma coisa, Ele deixa melhor do que era antes. Porque Ele tem todo o poder e a vitória está nas mãos do Senhor. Então, pensa um pouco naquela menina. Ela não se negou a dar testemunho do seu Deus poderoso, de falar do profeta que poderia curar o seu Senhor. Então, isso mostra que ela não tinha rancor por aquilo que ela estava vivendo. Ela poderia agir completamente diferente. Quem sabe assim, viu só? Destruiu meu povo, desintegrou minha família, me fez escrava, me tirou da minha terra. Agora está pagando pelo que fez. Como se isso fosse um grande conforto, uma grande solução para alguém magoado e ferido. Não, isso só serviria para aumentar ainda mais a carga de tristeza e de dor que ela pudesse sentir. Mas por ela ter liberado esse perdão, não que fizesse de conta que nada havia acontecido a ela, mas aquilo não a impediu de ser bênção na vida de Naamã. E por causa dessa sua atitude, Naamã experimentou a cura e conheceu o verdadeiro Deus. Glória a Deus por isso. Alguém pode estar pensando, tudo muito bonito, muito verdadeiro, mas não funciona comigo. Não, a minha dor é grande demais para eu ter essa capacidade, essa possibilidade de liberar perdão. Não, não dá. Não dá, eu não posso, eu não consigo e nem quero experimentar a solução dessa situação via perdão. Sabe por que não funciona? Porque você não permitiu a si próprio experimentar o poder regenerador do perdão. Quando a gente tem a coragem de deixar o ensino da palavra mover o nosso coração e ir em direção à prática proposta, a gente experimenta o resultado. E aí nunca mais a gente abre mão disso na nossa vida.
Então, eu quero, caminhando para o final, dizer, neste último destaque, é possível perdoar. E eu gostaria de usar mais um precioso texto, ensinado por Jesus, para mostrar agora na prática como é que você pode agir e alcançar esse nível de atitude para eliminar essa questão da resistência ao perdão. Mateus 10, 15 diz assim: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, a proposta de Jesus aqui é que nós precisamos nos tornar como a criança, com a pureza de uma criança, porque a gente fica fazendo muitos questionamentos quanto a estes ensinos do perdão que estamos tratando. E talvez você diga assim, mas o que esse texto tem a ver com perdão? Tem a ver muito, porque ele nos ensina a nos tornar puros diante daquilo que Deus está nos ensinando e agarrarmos o ensino como uma criança recebe aquilo que você ensina a ela. Ela acredita naquilo que você diz e ela faz, ela põe em prática. E eu ainda de manhã me ocorreu, contei de manhã um fato que aconteceu assim corriqueiro em família. Um dos meus cunhados usava barba e um primo malvado chegou para um dos meus filhos e disse assim: olha, a barba dele não é de verdade, é postiça. Pula nele para você ver. E a criança inocentemente foi, acreditou naquela conversa do adulto, acreditou e pendurou. Meu cunhado quase morreu de dor, porque a barba era de verdade. Então, eu só estou contando isso para ilustrar como que a criança é pura. Ah, é isso? Tá bom, vou fazer. Então, é assim que Deus quer que a gente haja. É isso, Senhor. É isso que eu devo... É desta maneira que eu devo proceder? Tá bom, vou proceder. E a gente pode ter um maravilhoso resultado se a gente, com esta pureza, sem argumentar ou contra-argumentar um ensino, e ver que realmente o Senhor tem tudo para nós, solução para todas as questões, das mais simples até as mais difíceis na nossa vida. Mas, pensando ainda nesse texto, de se tornar como uma criança, esses dias eu vi uma cena muito bonita também. E eu penso que isso pode nos ajudar a entender como é que deve ser o nosso procedimento em relação ao nosso Pai. Porque a gente, às vezes, até resiste em pedir ajuda, em colocar diante dele as nossas questões, as nossas dificuldades. Eu estava num buffet de festa infantil, e buffet de festa infantil é sempre a mesma coisa, né? Aquelas mesas lotadas de adultos e as crianças espalhadas nos brinquedos, se divertindo, que mal querem comer na festa, porque só querem brincar aí de um brinquedo para outro, não é assim? E os adultos ficam lá, degustando as guloseimas, conversando, enquanto as crianças brincam. Mas, num determinado momento, uma criança veio correndo à procura do pai, chorando e contando que ela foi machucada no pula-pula por uma outra criança. E já toda triste, amuadinha, como quem não ia brincar em mais nada. E esse pai, calmamente, segurou na mão da criança. Vamos lá. Voltou lá para o pula-pula, foi com a criança até lá onde aconteceu o fatídico encontro de pula-pula, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, será que esse pai vai brigar com a criança que machucou a sua criança? Porque, às vezes, tem adultos que fazem isso, né? Não pode, né? Um adulto brigar com uma criança é muita covardia. E esse pai foi lá,
Ficou um tempo, eu até me distraí da situação e dali a pouco volta o pai, sozinho. E eu não me aguentei e perguntei: você foi chamar a atenção da criança que machucou a sua criança? E aí o pai disse: não, eu só saí para acalmá-la, para mostrar para ela que estava tudo bem, que ela podia ficar tranquila, que nada mudou e ela podia continuar brincando. E, de fato, a criança não apareceu mais ali na mesa. Ficou brincando até o fim da festa. Então, o que eu aprendo com isso? Que se a gente fizesse isso com o nosso pai, com cada coisa que dói, com cada ofensa que vem, em vez de brigar com a pessoa que provocou a ofensa, a dor, em vez de sair em defesa própria, às vezes ofendendo mais do que foi ofendido, agredindo das mais variadas maneiras que se possa agredir alguém, melhor é chorar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, veja quanto estou sofrendo com isso que estou passando. Como lidar com esta situação? Não posso resolver a situação, estou magoado, estou triste, estou ferida, estou ferido. Toma conta, Senhor, dessa situação e acalma o meu coração. E isso não é ensino e mensagem de autoajuda. Esta é uma mensagem que mostra a você a divina intervenção que pode ocorrer na sua vida e mudar situações. Tenha certeza, o Pai não ficará indiferente. Ele vai cuidar de você e vai te acalmar diante dessa situação. Romanos 12, 19, o apóstolo Paulo faz uma linda recomendação também, e inspirado no próprio sermão do monte em que Jesus ensinou tantas coisas, dizendo assim, Romanos 12, 19, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Esse texto, então, o apóstolo está ensinando, vai pelo lado do amor, vai pelo lado da paciência, vai pelo lado da compreensão e poderíamos incluir, vai pelo lado do perdão, que a situação se torna muito mais fácil de se resolver. Então, a proposta aqui diante desse texto é, quando nos sentirmos ofendidos, machucados, a melhor coisa é correr aos pés do Senhor, correr para os braços do Pai. E Ele nos acalma e a gente pode até uma hora olhar para trás e dizer, até que não foi tão duro assim, tão grande assim, eu já estou superando essa situação. Nós precisamos aprender isso, queridos, porque no viver de cada dia, no nosso cotidiano, muitas e muitas situações nos pegam de surpresa. E se a gente for levar tudo a ferro e fogo, nós viveremos para andar angustiados. E nada de alegria no nosso viver. Então, finalizando, eu gostaria de dizer que o perdão não é um sentimento, é um ato de decisão corajosa. Não coragem humana, corajosa em Deus, pelo poder do Senhor, do Espírito Santo de Deus que habita em nós, e não um mero sentimento. Eu gosto de colecionar frases bem elaboradas. Algumas eu sei de cabeça, outras eu anoto. E uma que eu ouvi há muito tempo atrás, nem sei quem escreveu isso, mas achei interessante, que diz assim, tem aqui na tela, pode ser projetado. O primeiro a pedir perdão é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. O primeiro a esquecer é o mais feliz. Mas essa é uma frase de motivação ao exercício do perdão. Nós precisamos muito mais do que motivação para o exercício do perdão.
O verdadeiro exercício do perdão só é possível acontecer na intimidade do relacionamento com Cristo. E isso gera aprimoramento nos nossos relacionamentos. Hoje é dia de Pentecostes, em que comemoramos a descida do Espírito Santo em nós. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria para ser o nosso consolador, mas a sua principal missão é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nada disso que nós tratamos agora poderia acontecer se não fosse por obra do Espírito Santo na nossa vida, trabalhando na nossa vida, nos convencendo do nosso próprio pecado, para que a gente possa ter também complacência com o pecado do nosso próximo e possamos viver em harmonia e constantemente na presença de Deus, procurando evitar o pecado e pedindo perdão, para que Deus esteja nos regenerando a cada situação de fraqueza da nossa vida. Então, nós temos todo o poder à nossa disposição para exercermos o perdão dia a dia na nossa vida. É algo difícil? É dificílimo, humanamente falando, mas pela graça do Senhor, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, é possível ser assim. Então, queridos irmãos e irmãs, surpreenda-se com o que você vai experimentar se você realmente andar de mãos dadas com o Senhor na hora da dor, na hora da ofensa, na hora da decepção. Senhor, eu não aguento isso sozinho. Eu não aguento isso sozinha. Eu não libero nada. Não perdoo nada. E não peço perdão também por coisas que eu fiz, porque eu tive motivos para isso. Humanamente, é assim que nós queremos ser. Mas de mãos dadas com o Senhor, Ele nos acalma, Ele vai conosco, até que tudo se faça bonança. Você crê nisso, Shalom? Amém? Amém. Busquemos isso, então. Semeie perdão em família, semeie perdão na sua parentela, entre colegas de trabalho e até entre pessoas estranhas que, às vezes, na rua, fazendo algumas coisas, a gente se depara com situações em que pessoas nos ofendem. Também temos de estar sempre preparados e prevenidos para esse exercício, porque é saúde para os nossos ossos, é bênção para a nossa vida. Eu penso que esta mensagem ela é desafiadora e ela exige uma resposta de cada um ao que a palavra de Deus ensina, ao que Deus espera de nós acerca do perdão. Então, eu quero dar a oportunidade agora a você para que ore a Deus, porque enquanto você ouviu essa palavra, certamente situações vieram à sua mente. Talvez você pense, eu não tenho problemas com isso, eu tenho facilidade para esquecer e fica tudo bem. Mas é importante você conhecer este ensino, porque daí você tem autoridade para ensinar alguém que não tem essa mesma postura. Você aprendeu hoje, ou foi só relembrado hoje daquilo que a palavra tem para nós acerca dessa questão do perdão. Então, se você não tem problemas com isso, glória a Deus, continue assim. Mas se você tem pesos na sua alma, no seu coração, lembranças amargas de anos e anos e muitos anos atrás, fala, Senhor, eu não quero mais sofrer por isso. Você pode até se lembrar. Há situações na vida que a gente não esquece, mas a gente pode não sofrer mais por aquela situação. Estou lembrando no detalhe tudo como foi, como aconteceu, mas o Senhor me trouxe cura e eu não sofro por isso, porque não depende de mim.
Não depende de mim a mudança dessa situação. Então, eu me nego a sofrer por algo que está fora do meu controle, fora do meu alcance. E o meu Senhor vai cuidar de tudo isso. Está nas mãos dele. Ele vai cuidar, ele vai tratar. E eu viverei em paz, em nome de Jesus. Amém, igreja? Ore a Deus.